Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse mesmo canal e sempre com um convidado especial que conversará connosco sobre assuntos de interesse na área de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Este programa hoje começa de uma forma diferente do que é habitual. Por isso, vamos convidar você, espectador que está em casa, para fazer uma curta viagem. Observe só. Acionar. Aquilo que você acabou de ver se tornou uma marca registrada na cultuada série Star Trek, ou, traduzindo em português, A Jornada nas Estrelas, que tinha o Capitão Kirk, o famoso e seu inseparável amigo Mr. Spock, como protagonistas. O conhecido teletransporte, ou seja, transportar as pessoas de um lugar para o outro, desmaterializando-as. Este processo é mera ficção ou pode, num futuro próximo, vir a ser realidade? É sobre este tema que recebemos hoje, com muito prazer, aqui no estúdio, o professor Euclides Marega, docente e pesquisador do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que desenvolve linhas de pesquisa relacionadas com produção e caracterização de heteroestruturas, materiais semicondutores e materiais semicondutores nanoestruturados e também nanofabricação. Professor Euclides, muito obrigado por estar aqui connosco, é um prazer sempre revê-lo. Não fico com essa cara séria, porque nós começámos com o Star Trek, mas vamos com certeza falar sobre aquela particularidade que é o teletransporte. O teletransporte poderá ser uma realidade um dia? Ou seja, cientificamente, o teletransporte material, aquele teletransporte orgânico, pode vir a ser uma realidade ou é mera ficção? Bom, prezado Rui, agradeço o seu convite por estar aqui e poder conversar com o seu público sobre um tema extremamente interessante, tá certo? Eu acho que nós temos aqui que fazer uma diferenciação entre ficção científica. Essa ficção científica é aquela que nós temos em filmes, tá certo? Uhum. Em séries, desenhos, ou mesmo talvez em livros, não tão mais presentes hoje. Antigamente se tinha muitos livros de ficção científica, né? Porém, gibis e coisas desse tipo. Agora, com a evolução das mídias, né? Então essa ficção científica ela se passou mais, quer dizer, ela teve uma evolução do gibi para o filme e agora mais recentemente através da internet. Tá? No caso específico dessa série Star Trek, né, que é uma série que inclusive ela está retomando no momento, isso, que é muitos apaixonados dessa série podem reviver alguma das cenas que impressionaram, tá certo? E acho que uma das coisas que mais impressionou tanto para minha pessoa quanto para muita gente, foi essa parte do teletransporte. Agora, uma coisa é ficção científica, outra coisa é a realidade. A realidade é a ciência, tá certo? A ciência, ela é algo que demanda verificação. Claro. Ou seja, pessoas têm ideias e verificam se aquilo é possível ou não. E essa ciência é assim que ela caminha, isso aí ela é muito dinâmica, muito dinâmica. Você vai tentando, exatamente, vai tendo frustrações e vai tentando novamente, não é? E ela vai gerando tecnologia, tá certo? Então, só um pequeno parênteses nesse nosso tópico. O filme, outro filme muito interessante de ficção científica é o De Volta para o Futuro. Isso. Esse ano está se fazendo 30 anos
que o primeiro filme, né, o De Volta para o Futuro 2, foi para o futuro 2015. Então fizeram-se está sendo feito um pequeno... O que foi feito naquele filme que virou realidade? Isso. Tá certo? E uma das coisas interessantes que viraram realidade foram os smartphones, né, os telefones, então, né, que naquela época já se previa alguma coisa desse tipo, né? O garoto lá tocando numa tela e se transformou em realidade. Em realidade. Ou seja, agora, aquele skate voador não se transformou em realidade. Por enquanto, por enquanto, exatamente, por enquanto. exatamente. Agora, no filme Jornada nas Estrelas, essa parte de teletransporte, né? Teletransporte de matéria, né? Até hoje não se tem informação de que é possível se fazer isso para um corpo humano. Mas é possível se fazer isso para alguma coisa material? Tá certo? Então, o que nós precisamos agora é enxergar e compreender se isso é possível, se a física pode explicar isso. Mas, professor Euclides, se atualmente é possível teletransportar um átomo, certo? Então, e se o corpo humano é constituído por átomos, essa possibilidade, teoricamente, existe. Ou não é bem assim, a coisa é muito mais complexa do que eu estou colocando para você? Bom, ela é coisas muito pequenas, assim, da ordem de um átomo, né? Eu falo para você hoje que existem experimentos que comprovam isso, tá certo? E que mostram que é possível teletransportar a informação de um átomo. A informação de um átomo. Agora, matéria, ou seja, no caso do filme de ciência de Jornada nas Estrelas, é possível uma pessoa sair de um lugar e aparecer em outro, exatamente como ela é, reproduzindo todas as suas características, né? Inclusive as características psíquicas, né? A personalidade, tudo isso. Então isso é uma coisa que intriga muito. Agora, eu acho que isso tem que ser visto, é possível ou não? À luz da ciência, à luz da física, da química, da biologia, é possível que nós tenhamos no futuro essa possibilidade? Eu preparei para vocês aqui uma série de transparências com alguns princípios físicos, né? Que mostram a evolução no nosso conhecimento. Nessa primeira transparência, eu estou mostrando aqui, quer dizer, tudo surgiu com a teoria da relatividade de Einstein em 1905, né? E Einstein, ele determinou que a velocidade da luz, ela é a maior velocidade que é possível transmitir informação. 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade extremamente alta, né? E para entender o exemplo, luz é radiação eletromagnética. Ela não tem massa, mas ela transporta energia. E além da energia, ela pode transportar informação, né? Agora, essa informação, ela pode ser, ou seja, massa e energia são a mesma coisa? Então, voltamos de novo ao nosso slide lá. Então, vocês podem ver aqui. Einstein, ele mostrou, essa é a famosa equação de Einstein, né? Uma das famosas, né? Que a energia é igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, então, energia e massa e matéria, elas têm uma relação, né? E a constante de proporcionalidade é a velocidade da luz. Tá certo? Entendi. Então, veja bem, é possível transformar matéria em energia? Sim, é possível. É possível que essa energia, a energia ela pode se propagar sob a forma de radiação eletromagnética, certo? Então eu consigo, em princípio, pelas leis da física, ter uma matéria, transformar essa matéria em energia e essa energia ser levada até um outro ponto através de radiação, através de luz. Entendi. Claro que numa velocidade que não pode ultrapassar 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da própria luz. Tá certo? Então, isso é possível? É. Porém, quando nós falamos em matéria, nós falamos em átomos, tá certo? Quer dizer, a nossa matéria, ela é composta por minúsculas partículas, né? E composição dessas partículas que se transformam em átomos, que é composta por átomos, tá certo? Agora, as coisas não são as mesmas nessa escala de tamanho. Nós estamos numa escala de tamanho, quer dizer,
você e eu, nós temos mais ou menos 1,5 m até 2 metros, tá certo? Essa que é a nossa dimensão, nossa escala, né? Nossa escala. Átomos, eles são da ordem de 10 a menos 10 metros. Explica lá isso. Ou seja, 10 a menos 10 metros significa 0,1 bilionésimo de metro. Se você pegar o metro e dividir por 1 bilhão, Entendi. então isso é o tamanho do átomo. Um tamanho átomo médio. Que 10 dos escalas quais de somos tamanho. constituídos, Exato, né? dos quais somos constituídos. Certo. A natureza da matéria nessa escala de tamanho não é a mesma do que nós temos, tá certo? Então, o que acontece aqui? Eu preparei uma outra transparência. Nesse caso, a matéria, nessa escala de tamanho, ela é regida pela mecânica quântica. Né? Certo. E Einstein também, né? Ele tem uma importância muito grande aqui no desenvolvimento da mecânica quântica, das ideias da mecânica quântica, porque Einstein ele formulou, né, a primeira relação entre energia, Einstein fez duas coisas muito importantes. A relação entre energia e velocidade da luz, que é aquele que eu mostrei anteriormente, e ele também fez essa aqui, que é energia e frequência, Certo. que é a famosa fóton, é a famosa energia do fóton. Ou seja, Einstein ele mostrou que a energia de uma partícula de luz é a constante de Planck multiplicado pela frequência dessa radiação. Certo. Então, Einstein foi o primeiro a quantizar a energia. Aí depois vieram outros pesquisadores, né? Louis de Broglie, ele mostrou que onda e matéria são a mesma coisa. Ou seja, existe a onda, a matéria, ela tem propriedades como se fosse uma onda, ou como se fosse radiação. Isso é uma coisa que foge ao nosso senso comum. É muito estranho. Então, eu sou uma onda, você é uma onda. É bem esquisito. Em princípio, né? sim. Né? É esquisito, ou seja, foge do nosso senso comum. Foge do nosso senso comum, né? Porém, é porque nós temos uma massa muito grande. Só que se você olhar do ponto de vista do átomo, o átomo ele tem uma massa muito pequena. Então, o comportamento de onda do átomo ele é muito mais sensível. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Certo. Partindo desses princípios, né, voltando ao nosso slide, você vê que outro pesquisador de muita importância foi Iver Schrödinger, que propôs a primeira equação que descreve, a equação de onda, que descreve a matéria como uma onda. E logo, paralelamente a Schrödinger, aí que está, Werner Heisenberg, ele fez o princípio da incerteza. Ele mostrou que não se pode determinar a posição de uma partícula e a velocidade de uma partícula simultaneamente com precisão infinita. Ou seja, eu não consigo saber exatamente onde estão partículas, no caso átomos. Sim. Ou seja, se eu quiser fazer então um teletransporte de matéria, Certo. então eu teria que transformar um átomo em energia e depois levá-lo para outro lugar. Isso é completamente... Agora, como que eu posso determinar exatamente essas características de um átomo, a posição e a velocidade? Se eu não consigo determinar exatamente essa velocidade, o que significa isso? Significa que eu não vou conseguir, então, fazer esse teletransporte. Por quê? Se eu tenho que pegar a matéria de um lado e levar para o outro lado através de radiação, eu tenho que exatamente reconstituir o que eu tinha aqui na outra posição. É exatamente o que o filme Star Trek faz. Né? Uma pessoa dentro da espaçonave do Star Trek, né? Ela é dentro de uma câmara, né? Magicamente, miraculosamente lá, é transformada como se fosse radiação e depois aparece em outro lugar exatamente como ela estava naquele exato momento que é em que ela fez. Impossível. No caso, nesse caso de matéria. No caso, se nós analisarmos do ponto de vista da relatividade de Einstein, é possível porque eu consigo transformar energia em matéria. Porém, é possível eu copiar exatamente alguma coisa aqui e levar para o outro lado em nível atômico? A resposta é não. Porque o princípio da incerteza de Schrödinger, ele viola o princípio da incerteza de Heisenberg. Isso. Desculpe, Heisenberg. Então, você não consegue então copiar tudo e levar para um outro lugar. Mas, e já vamos agora falar, estamos quase terminando a primeira pauta, na segunda pauta vamos falar que não é de todo impossível fazer um teletransporte. Podemos fazer um teletransporte através de informação. Se for possível exatamente copiar um átomo para um outro lugar
sem perder essa informação. Muito bem. Será que isso não viola o princípio da incerteza de Heisenberg? Fica aqui a questão que vamos desenvolver já após um breve intervalo, já que a pauta do primeiro bloco da Fronteira do Conhecimento vai ficando por aqui e hoje voltaremos a falar sobre este tema apaixonante de teletransporte com o professor Euclides Marega, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Já a seguir, no segundo e último bloco do programa de hoje. Até já!